Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Elaine, eu sou psicóloga e eu vou falar sobre relacionamentos. Mas antes disso, se vocês gostarem, por favor, façam a sua inscrição, né? Se inscrevam, cliquem no sininho, que eu vou gostar muito de ouvir os comentários, de receber as sugestões e de poder acompanhar vocês. A ideia de fazer esse vídeo é uma ideia para que eu possa transmitir um pouco dos meus conhecimentos, de forma que possa ajudar vocês a se relacionar. Relacionamento é algo extremamente difícil, qualquer tipo de relacionamento. E o que eu vou falar aqui é o início de um relacionamento de maneira geral. Relacionamento entre pais e filhos, entre homem e mulher, casais, chefe e seus subordinados, amigos, enfim. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar que o ser humano é um ser extremamente social e que ele precisa se relacionar. O relacionamento ele tem várias fases e eu vou falar sobre cada uma delas em cada vídeo que eu fizer. Hoje nós vamos falar sobre o início do relacionamento, é o contato inicial. Eu não sei se vocês sabem, mas o contato inicial ele é sempre resultado de um mecanismo que nós temos inconsciente, que é aquilo que no senso comum é conhecido como simpatia e antipatia. A simpatia e a antipatia, elas são mecanismos recorrentes do inconsciente. Por que eles são recorrentes? Porque depende muito das vivências que nós tivemos com as pessoas que passaram na nossa vida. Vivências boas, vivências não boas. E o inconsciente marca detalhes pequenos, mas o sentimento que aquela pessoa proporcionou, ou que aquela situação com aquelas pessoas que você viveu, ele marca pequenos detalhes ou detalhes grandes, importantes. Então, por exemplo, o que é a simpatia? Quando eu simpatizo com alguém, não é a pessoa que transmite aquela simpatia. Somos nós, aquilo vem de dentro de nós, tá? É o sentimento inconsciente mecanizado, tá? Em forma de um mecanismo, ok? Que vai refletir, vai recorrer ali. Então, se nós tivermos uma pessoa que nos trouxe muito prazer, muito amor, que foi muito boa, qualquer recorrência o inconsciente marca. Então, se eu encontrar uma outra pessoa que tiver até mesmo um traço físico mínimo, por exemplo, uma sobrancelha mais grossa, eu vou simpatizar com as pessoas que têm sobrancelha grossa, sem eu saber, porque aquilo é inconsciente, tá? Mas porque uma pessoa de sobrancelha grossa foi uma pessoa que me trouxe muito prazer, que me amou muito, que deu muito carinho, tá? Inconsciente marca isso. Então, pequenos detalhes, até detalhes um pouco mais importantes, como tipo de vestimenta, voz, tom de voz, maneira de falar, tudo isso tem a ver com a simpatia e com a antipatia, ao contrário, né? A antipatia são pessoas que nos causaram, às vezes, algum sofrimento, talvez mais intenso, menos intenso, mas que ficou marcado, algum desprazer, inconsciente também marca. Então você vai antipatizar com aquela pessoa. As pessoas com que nós simpatizamos ou antipatizamos, elas não têm culpa, tá? Isso vem do nosso inconsciente, do nosso próprio inconsciente. E assim, vou dar um exemplo que eu acho que vai ajudar bastante a vocês entenderem isso. Por exemplo, quando vocês estão no ônibus e veem uma pessoa entrar no ônibus, se prestar atenção nos olhos dela, dá para ver o mecanismo atuando, mas é muito rápido, tá? Vamos imaginar que esse ônibus ele esteja com todos os bancos ocupados por apenas uma pessoa. Então, quem entrar lá vai ter que sentar com alguém. Com quem que essa pessoa vai sentar? É interessantíssimo isso. A pessoa entra e se você está observando, o olho dela percorre
todas as pessoas que estão lá e ela vai sentar com quem ela simpatizou. E é assim o tempo inteiro. É assim quando nós vamos em alguma festa, é assim quando nós vamos na escola, em qualquer outro lugar. Sempre a busca é sentar perto de quem simpatizou, se não tiver um lugar vago, né? Porque a tendência do ser humano é sentar sozinho. Se ele vai num lugar novo, onde ele não conhece as pessoas, ele sente sozinho. Mas se ele tem que escolher para sentar entre algumas pessoas, ele vai pela simpatia, que é esse mecanismo inconsciente. Nunca, dificilmente as pessoas se aproximam e vão ficar ao lado daquelas que elas antipatizam. Mas isso seria um exercício muito interessante. Seria muito interessante sentar ao lado da pessoa que você antipatiza, para você tentar conhecer e ver se aquela pessoa é realmente aquilo que você está sentindo. Conhecer a pessoa vai desmanchando esse mecanismo inconsciente da recorrência de outras situações, de outras pessoas que trouxeram os sentimentos, né? Então, é um exercício muito bom. De repente você descobre pessoas maravilhosas que você antipatizou e que às vezes nem quis conversar ou que nunca se aproximou. E pode acontecer o contrário também. As pessoas que você simpatizou ao conhecer e você vê que não é tudo aquilo. Só que o tempo que esse mecanismo inconsciente ele leva para ele desmanchar ou para ele desaparecer é um tempo que varia muito e vai depender muito de como você vai ter esse relacionamento com aquela pessoa. Mas ele vai acabar. Então, às vezes, a gente ouve muito aquelas frases: olha, nossa, logo que eu vi aquela pessoa, eu já fui com a cara dele. É essa a expressão, né? Que fala. Mas depois, conforme eu fui vendo, ele não era aquilo tudo que eu pensei, não. Isso é o seu mecanismo que, de repente, ele desmanchou e você ficou livre para aquela pessoa, livre entre aspas, mais ou menos, para entender aquela pessoa e poder se relacionar com ela. Da mesma forma, quando fala assim, gente, eu nunca fui com aquela pessoa lá, mas você sabe que ela é uma boa pessoa? Porque ela começou a conhecer e porque esse mecanismo inconsciente começou a ceder, tá certo? Então, ninguém é expert em relacionamentos, tá? Mas o que a gente pode fazer é melhorar a qualidade de vida dos relacionamentos das pessoas. Isso é qualidade de vida mental, né? No momento que você se sente bem, que você procura conhecer as pessoas e você anula esses mecanismos que são única e exclusivamente seus, né? Esses sentimentos inconscientes, você está fazendo uma grande evolução na sua comunicação social, no seu prazer, na sua melhoria, na sua convivência, né, com as pessoas. Isso é muito importante. Tem algo que as pessoas costumam falar: ah, mas eu não vou fazer isso, eu já nem gosto daquela pessoa. Mas como? Você conheceu? Você viu? E o tempo que você conheceu? Ou você vai lá já predisposto a não fazer? É importante que não esteja predisposto a gostar ou não gostar, né? Se sentir livre para conhecer o outro e se permitir a conhecer o outro. Isso é extremamente importante. Nós nos permitirmos a fazer coisas que podem nos ajudar. E a simpatia e a antipatia é o início de todo e qualquer relacionamento. Pessoal, são muitas etapas do relacionamento e eu queria falar um pouquinho de cada uma, né? E eu gostaria então de, nesse primeiro vídeo, passar para vocês esse contato inicial. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a continuação dos relacionamentos, tá? Ciúmes, nós vamos falar sobre o cultivar um relacionamento que é extremamente difícil, sobre quando ceder, quando não ceder, o dizer não, quando que o sim é importante, quando que o silêncio é importante num relacionamento. E é claro que
vocês fazendo a inscrição, fazendo seus comentários, vocês vão dando sugestões daquilo que vocês gostariam que eu comentasse, que eu falasse, que eu vou fazer com muito prazer, ok? Então, muito obrigada, eu aguardo vocês no próximo vídeo e sejam bem-vindos novamente a esse canal que agora se inicia. Até mais!